papel do preposto. Olá! Na primeira parte desse curso, nós falamos sobre todas as providências que antecedem a audiência, desde o momento em que a empresa fica ciente da reclamação trabalhista. E a partir de agora, nós passaremos a falar sobre o papel do preposto e a audiência em si. Mas antes, se você está achando esse conteúdo útil, eu peço que você dê o seu like e que se inscreva no canal. Nesse ponto da nossa história, a empresa já postou sua defesa no PJE e cumpriu eventuais prazos que tenham sido determinados pelo juízo. Por conta dessa época diferente que nós estamos vivendo, em alguns casos, o juiz pode até mesmo dispensar a realização da audiência quando a prova documental esgota a matéria, por exemplo. Mas, nesse nosso processo hipotético, que está servindo de exemplo para o curso, uma audiência foi designada. E nessa audiência, além de ser necessária a presença do advogado, a reclamada também deverá estar presente sob pena de revelia e confissão, de acordo com o determinado pelo artigo 844 da CLT. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Revelia é a falta de contestação, e já a confissão, como nós vimos em outra aula, é o reconhecimento de que o que a parte contrária alega é verdadeiro, quanto aos fatos. Se a reclamada é confessa, muito provavelmente ela vai ser condenada. Mas como nós também já vimos, essa situação pode ser atenuada quando o advogado apresenta a defesa e junta documentos previamente à audiência. Mas mesmo assim, dadas as consequências desastrosas que podem resultar da ausência da reclamada audiência, ou seja, da ausência de seu preposto, é indispensável que isso não ocorra. Por outro lado, nós vimos que a CLT diz que para o reclamante o não comparecimento à audiência tem como consequência o mero arquivamento e isso não impede de renovar a ação futuramente. Nesse caso hipotético que nós estamos estudando, vamos partir da premissa que a reclamada é uma pessoa jurídica. E a representação de pessoa jurídica, em geral, ela cabe a quem? Presidentes, diretores ou outras pessoas que tenham poderes estatutários para isso. Mas são somente essas pessoas que podem representar a empresa em juízo? Até a reforma trabalhista, havia o consenso pacificado pela súmula 377 do TST de que a pessoa jurídica poderia ser representada em juízo não só por seus representantes legais, mas também por qualquer empregado, exceto quanto à reclamação de empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Inteligência do artigo 843, parágrafo 1º da CLT e do artigo 54 da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Notem que o TST excepcionava o empregador doméstico, esse sempre pessoa física, e um micro e pequeno empresário, que poderiam nomear representantes com os quais não mantivessem vínculo de emprego. E a legislação ainda contemplava outras exceções, tais como a representação dos condomínios pelos síndicos ou de igrejas pelo sacerdote responsável. A reforma trabalhista de 2017, porém, introduziu uma importante modificação, determinando não mais haver a necessidade de que o preposto seja empregado. Artigo 843. Na audiência de julgamento, deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Parágrafo 3º. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Essa questão, no entanto, ela continua dando margem a uma certa controvérsia. O preposto não precisa ser empregado, mas será que ele pode ser qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum tipo de vínculo com a empresa? Particularmente, eu recomendo prudência aqui, ainda mais considerando que ainda não há uma base jurisprudencial completamente sólida que esgote esse tema. No momento, eu penso que ainda é melhor nomear um preposto que seja empregado, ou se isso não for possível, pelo menos que seja indicado alguém que tenha participado efetivamente do dia a dia da empresa, que tenha presenciado os eventos que estão sendo discutidos na lide. E esse, aliás, é o principal requisito para o preposto, o efetivo conhecimento dos fatos que estão sendo discutidos no processo. Um ponto importante é que o preposto não é testemunha, e assim ele não precisa ter presenciado os fatos em primeira mão. Eu, por exemplo, já vi em audiência juízes questionarem o preposto. Mas o senhor não estava lá? Como é que o senhor pode ter certeza do que está falando?
Mas o preposto, eu volto a dizer, ele não tem que ter presenciado os fatos diretamente. Ele não é testemunha. Extrapolando essa ideia, vamos imaginar que o presidente de uma montadora ele fosse representar a empresa em juízo. Seria razoável se esperar que ele tivesse presenciado tudo o que acontece na linha de produção o tempo todo? E não é por não ter presenciado diretamente todos os eventos que ele deixa de ter poderes para representar a empresa. O que realmente é necessário é que, seja por via direta ou indireta, o preposto tenha ciência dos fatos discutidos na ação e esteja apto, pronto a responder a qualquer pergunta pertinente que lhe seja endereçada. Ou seja, é indispensável que o preposto se informe sobre o que aconteceu, sobre o que está sendo discutido no processo, quanto às questões de fato. Mas o que são essas questões de fato? Horário de trabalho, se houve uma discussão, se determinado empregado era eficiente ou se ele era desidioso, as tarefas que o reclamante desenvolvia, as tarefas que o paradigma também desenvolvia, ou seja, as questões do dia a dia. E essa responsabilidade do preposto de ter conhecimento dos fatos, ela está expressamente consignada no artigo 843, parágrafo 1º da CLT, que também informa que as declarações do preposto obrigam a empresa. Para o juiz, o preposto é a personificação no mundo físico da empresa. Poderíamos dizer que é o avatar da empresa. E o juiz não está interessado em ouvir eventuais desculpas do preposto por o desconhecimento dos fatos. Se o juiz, por exemplo, pergunta para o preposto qual era o horário de trabalho do reclamante e a resposta é eu não sei, a empresa vai estar numa situação delicada, porque aqui fica caracterizada a confissão. E sim, o desconhecimento dos fatos provoca confissão. Ou como nós já vimos, do ponto de vista da empresa, o reconhecimento de que os fatos narrados na inicial pelo reclamante são verdadeiros. Se o preposto não sabe se é confesso ou se presta uma informação errada, não vai adiantar a empresa tentar desdizê-lo em momento posterior. A empresa não vai poder ouvir testemunhas para provar o contrário do que o preposto alegou, ou então dizer que ele se enganou para tentar reverter isso no eventual recurso. Em resumo, o que o preposto falou foi a empresa que disse. Então vamos ver alguns exemplos de resposta que o preposto nunca deve dar. Não sei dizer. Não, eu não vi porque não trabalhei junto com o reclamante. Excelência, eu desconheço porque o reclamante foi demitido antes mesmo de eu entrar na empresa. Não, não tenho certeza. Acho que... Olha, preposto não acha, ele tem que ter certeza. Conforme nós já vimos, o preposto não precisa ter presenciado os fatos. O seu conhecimento pode ser indireto. Mas ele pode e deve verificar os documentos da empresa, como, por exemplo, recibos, controles de ponto, deve conversar com aqueles que presenciaram os eventos, ou até mesmo receber as informações relevantes das pessoas a quem ele está subordinado. E também é imprescindível que o preposto tenha conhecimento da linha de defesa e que esteja alinhado com a mesma. Se ele tiver qualquer dúvida, ele precisa esclarecer isso com a empresa e com o advogado antes da audiência. Uma pergunta comum diz respeito ao compromisso do preposto com a verdade. É um princípio aceito no nosso ordenamento jurídico que a parte não é obrigada a produzir prova que a desfavoreça. E como porta-voz da empresa, o mesmo raciocínio se aplica ao preposto. Também temos que ver que o preposto, ao contrário das testemunhas, não é compromissado. Mas, no entanto, o artigo 77 do Código de Processo Civil demanda das partes o compromisso com a verdade. Artigo 77. Além de outros previstos nesse Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento. Seja como for, o importante é que o preposto compreenda a responsabilidade que lhe é atribuída, conheça os fatos e esteja confortável para falar sobre os mesmos. Vale reiterar, havendo qualquer dúvida, a mesma precisa ser esclarecida antes da audiência. Agora, também é necessário bom senso, né? O empregador deve avaliar bem quem ele vai nomear como preposto, evitando situações que possam gerar constrangimentos. Seria, por exemplo, uma péssima escolha nomear preposto alguém que é amigo íntimo do reclamante. Além da obrigatoriedade de estar familiarizado com o que se discute no processo, é também imprescindível que o preposto seja pontual. Não adianta alegar que se atrasou, por exemplo, por conta do trânsito, já que isso é algo normal do dia a dia que deve ser contingenciado. Uma vez que o preposto não esteja presente no momento do pregão, o prejuízo poderá ser irreversível. Esse mesmo pensamento se aplica também às audiências telepresenciais, devendo estar o representante da empresa disponível com acesso à internet com os equipamentos necessários na data e no horário designados pelo juízo para a audiência.
E o preposto, seja nas audiências virtuais ou presenciais, ele deve também sempre estar apresentável, vestido com roupas compatíveis com a solenidade da audiência. Nós vamos detalhar esse assunto mais adiante. O representante da empresa sempre deve se dirigir ao juízo de forma educada, usando da palavra apenas quando solicitado pelo juiz ou por orientação do seu advogado. As formas mais comuns de se dirigir ao juiz são Vossa Excelência, Doutor Juiz, Doutora Juíza, o senhor, a senhora. Uma outra dúvida comum é saber se o advogado simultaneamente pode ser preposto e advogado da empresa. E a resposta é negativa, já que essa é uma possibilidade vedada pelo artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da OAB. É defesa ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Quando o preposto não tiver poderes consignados no Estatuto Social da empresa, ele precisa estar habilitado nos autos mediante carta de preposição ou carta de preposto. A carta de preposto deve qualificar o representante da empresa, deve informar que ele está habilitado a representar a empresa em juízo e que tem poderes para negociar e firmar acordo. Isso conforme o CPC, artigo 334, parágrafo 10. E essa carta de preposto, da mesma forma que a procuração outorgada ao advogado, deve estar assinada por quem detenha poderes de representação, como, por exemplo, o diretor ou o presidente da empresa. Também precisa vir aos autos o estatuto social, o contrato social, onde conste que aquela pessoa que assinou a procuração e a carta de preposto, de fato, tem poderes para isso. Nas próximas aulas vamos seguir vendo como as audiências se desenvolvem e a atuação do preposto. Até a semana que vem.